Oizinho, gente, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda aqui ao meu canal. Meu nome é Lu Arnold, sou inglesa, youtuber cristã, professora de inglês e moro aqui em Portugal. E hoje no canal eu tenho uma bênção muito grande. Gente, tenho o privilégio de entrevistar a querida Dani. E realmente, gente, ela tem um testemunho muito poderoso de Deus e como Deus tem trabalhado na vida dela e como Deus tem transformado ela. E ela realmente ela falou para mim que ela quer compartilhar a história dela e o testemunho dela com você hoje aqui. Então, bem-vinda aqui ao canal, querida Dani. Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? Eu sou a missionária Daniele Cristine do canal Querida Dani e estou aqui para participar de uma entrevista aqui no canal da querida e amiga e a minha irmã em Cristo, Lu Arnold, e é um prazer estar aqui e eu creio que tudo que eu vou relatar para vocês vai edificar muito a fé de vocês para a glória de Deus. Amém. De nada, Dani, viu? É uma bênção você estar aqui comigo hoje aqui. Então, você pode nos contar um pouquinho da sua história e um pouquinho do seu passado? Por exemplo, você pode começar na sua infância? Sim, Lô, eu posso falar da minha infância sim. Bom, de onde eu vim, a minha infância não foi diferente de muitas famílias brasileiras. Passei por muita dificuldade financeira, vim de uma família pobre. Meu pai e minha mãe se separaram bem no início da minha vida, quando eu tinha 2 aninhos de idade. Meu pai e minha mãe eram casados e eles se separaram. E assim meu pai se afastou e se tornou um pai ausente. E minha mãe me criou sozinha junto com a minha avó. Nessa circunstância, eu passei por muitas coisas, infelizmente. Aos 7 anos de idade eu fui abusada sexualmente pelo meu padrasto. Era um homem que minha mãe morava junto com ele. Depois de alguns anos que ela estava solteira, ela decidiu retomar a vida de casada, mas infelizmente não deu certo e infelizmente eu fui abusada sexualmente, gerando em mim marcas terríveis que só Deus foi capaz de curar. Nossa, e como é que foi a sua adolescência? Bom, a minha adolescência, eu creio que os frutos do abuso da infância geraram em mim muita rebeldia, revolta, até mesmo de maneira inconsciente. Eu acredito que os traumas que eu passei na minha infância fizeram de mim a adolescente que eu me tornei. Por eu não ter a presença do meu pai, eu acredito que eu sentia muita falta do meu pai por ter sofrido um abuso sexual aos 7 anos de idade e não ter passado por um tratamento psicológico depois disso. Simplesmente eu tive que pegar esse abuso, essa ferida, essa dor e jogar debaixo do tapete porque eu não tinha a quem recorrer, eu era uma criança e eu creio que na minha adolescência isso veio à tona, isso explodiu. E eu me tornei uma adolescente muito rebelde, assim, em relação à espiritualidade. Eu não conhecia a palavra de Deus, eu não vim de um lar evangélico, eu vim de um lar católico, porém, os ensinamentos que eu tive na igreja católica, que eu frequentava, eram rasos. Eu acreditava que Deus, ele era uma lenda ou ele estava muito distante. Eu não sabia que Deus era vivo, eu não sabia que Jesus era real, eu não sabia que realmente Deus ele podia me ouvir. Eu tinha uma visão totalmente distorcida de Deus. Eu pensava que Deus ele era um ser extremamente distante e eu era insignificante. Tipo, Deus não vai perder tempo de me ouvir. Quem sou eu? Então era essa visão que eu tinha de Deus. Eu não era frequentadora da Igreja Católica durante a minha adolescência, mas durante a minha infância sim. Durante a minha infância eu fiz comunhão, fiz catequese, fiz crisma. Então eu cresci na Igreja Católica, porém na minha adolescência eu me afastei totalmente de qualquer religião e vivi a minha vida de uma forma absolutamente rebelde. A minha mãe já não tinha mais controle sobre mim. Aos 13 anos de idade eu comecei a beber, fumar cigarro, depois fui para maconha e aos 16 anos de idade eu já estava cheirando cocaína e eu fui indo para drogas mais pesadas. Durante a minha adolescência eu aprontei muito, fiz muitas coisas erradas, me tornei bissexual, namorava homens e mulheres, ia para baladas escondido, usei tanta droga a ponto de ter overdose, eu bebia tanto a ponto de ter que tomar glicose na veia no hospital, já quase tive comas alcoólicos também. Então, se não fosse Deus para me guardar, eu não estaria aqui, com certeza já era para mim ter morrido
na minha adolescência mesmo. E aos meus 17 anos de idade o pior aconteceu. Eu acabei fugindo de casa definitivamente, fui embora para São Paulo e virei garota de programa. E dentro dessa boate eu morei por 2 anos. Eu trabalhava de segunda a sexta como garota de programa. Que coisa! E quando e como Deus começou a trabalhar na sua vida? Bom, Lu, já tem um testemunho no meu canal que eu falo sobre isso, mas Deus ele começou a trabalhar na minha vida quando eu fui evangelizada por uma mulher aos meus 21 anos. Eu já tinha saído da prostituição, porém por dentro a minha alma ainda era podre, suja, perdida. E eu não tinha conhecimento nenhum da palavra, então eu não sabia que tudo que eu tinha feito viria consequência, ou que se eu morresse naquela situação eu iria para o inferno. Eu não tinha consciência, eu não sabia que Deus existia e eu não sabia que Deus me amava, porque quando eu era do mundo, muitas pessoas simplesmente me olhavam e me diziam que eu não tinha mais jeito, que para mim não tinha mais salvação, que eu já estava condenada ao inferno. E a maioria dos crentes que eu conheci eram crentes religiosos que não me mostraram o amor de Jesus, simplesmente me julgavam pela minha aparência e pela minha situação naquele momento. E foi quando uma mulher, pela primeira vez, ela decidiu me evangelizar com amor. E todos os dias essa mulher, quando eu ia no trabalho, ela trabalhava comigo, minha ex-patroa, ela me dizia que Deus me amava muito. Ela dizia que eu era preciosa, ela dizia que eu era especial para Deus. Todos os dias ela orava por mim e ela só me dizia coisas boas e essa mulher foi me conquistando. Essa mulher ela não tinha dom de visão, ela não tinha dom de revelação, mas ela tinha o dom do amor. E foi através do dom do amor que essa mulher me conquistou para Jesus dia após dia através do seu bom exemplo cristão. Uau! Glória a Deus! E quando é que você tinha a certeza da sua salvação? Bom, Lou, a primeira vez que eu tive certeza da minha salvação foi quando eu senti pela primeira vez a paz que excede todo entendimento de Jesus, porque era algo que eu não conhecia. Quando eu era do mundo, eu nunca tinha sentido essa paz. É algo diferente, ela é notória, ela se destaca, ela é diferente. Você sente realmente a paz de Jesus e ela é literalmente indescritível, ela excede todo entendimento, então você não consegue explicar, você tem que sentir para você saber o que é a paz que excede todo entendimento e a paz que Jesus falou. Eu vos deixo a minha paz, a paz que o mundo não conhece, essa paz eu vos dou. Então, a primeira vez que eu senti essa paz, eu já tinha aceitado Jesus, eu já tinha passado pelo processo de libertação das drogas, do álcool e de alguns traumas de libertação sexual, muitas libertações eu tive que passar porque realmente eram muitos vícios, era muito pecado, era muita sujeira, era muita falta de conhecimento. Então a Bíblia ela foi me libertando dia após dia. Também eu comecei a congregar em uma igreja e passei por muitas coisas, mas assim, respondendo a tua pergunta, eu tive certeza da salvação quando eu senti a paz de Jesus pela primeira vez na minha vida. Foi quando eu acordei, depois de alguns meses que eu já tinha aceitado Jesus, depois de ter me arrependido de todos os meus pecados. Eu acordei em um belo dia e eu me senti leve, eu me senti extremamente leve e eu senti uma paz muito gloriosa, eu me senti muito viva, eu me senti como se eu fosse uma criança. Era como se eu tivesse voltado a ser criança, a mesma sensação, sabe? E eu não me senti cansada e eu me senti revigorada, renovada e feliz. Eu me senti feliz sem motivo. E eu cheguei a pensar que eu tinha até mesmo morrido, porque eu nunca tinha sentido tanta paz. E eu lembro que eu fui pro banheiro depois de ter acordado e eu me olhei no espelho para ver se era real o que eu estava sentindo. E eu comecei a me beliscar, eu comecei a me morder, eu comecei a dar tapa no meu rosto e puxar o meu cabelo pra entender o que estava acontecendo, porque eu nunca senti tanta felicidade assim, de graça. Eu nunca senti tanta paz assim, de uma vez, ao acordar. E eu cheguei a pensar, tipo, será que eu morri? Será que isso é um sonho? Que é isso que eu tô sentindo? Que paz é essa? Que alegria é essa? Meu, eu tô muito feliz, que é isso que eu tô sentindo? Então, quando eu senti essa paz que excede todo entendimento, ali eu entendi que Deus, Ele literalmente tinha me perdoado de todos os meus pecados e essa paz ainda habita em mim depois de 7 anos de conversão. Essa paz, ela não sai de mim.
Essa paz foi um presente que Jesus me deu literalmente, que eu posso passar por tudo, por todas as tribulações, mas é essa paz que me mantém de pé, porque Deus ele é fiel. Amém? E Dani, eu sei que você já teve muitas experiências impactantes com Deus. Você pode nos contar uma experiência sua com Deus? Bom, Lu, depois que eu me converti, 7 anos de conversão, eu passei por muitas e muitas e muitas experiências com Deus. Tanto é que no meu canal tem quase 500 vídeos e nesses vídeos eu simplesmente relato as minhas experiências pessoais com Deus. Então, haja experiência, muita experiência com Deus. Porém, tem uma experiência que me marcou profundamente, que é uma das experiências que eu sempre conto em todos os lugares que eu vou pregar, que foi quando Deus ele se revelou a mim pela primeira vez, face a face. E no passado, além de trabalhar dentro da boate e ser prostituta, eu também fazia striptease, eu também era stripper. Eu tirava minha roupa e dançava e ficava nua diante de homens, diante de um público por dinheiro. E quando Jesus me mostrou que ele existia, quando Deus me provou que ele era real, eu me arrependi de todos os meus pecados e eu decidi agradar a Deus. E eu disse, Deus, um dia eu dancei para homens por dinheiro, então hoje eu vou dançar para ti. E eu lembro que dentro do quarto, por meses, eu dancei balé para Deus e ninguém sabia, ninguém viu. Só era entre eu e Deus, de tipo, ninguém poderia imaginar que eu estava dançando balé para Deus, porque nesse tempo eu ainda era uma menina um pouco bruta, então o balé ele é mais delicado. Então foi a maneira mais pura que eu encontrei de dançar para Deus naquele momento e era algo entre eu e Deus. E eu tinha fé que ele recebia, fé, certeza das coisas que não se pode ver. Então eu acreditava pela fé que Jesus estava me vendo, que ele estava recebendo a minha adoração. E eu lembro que em um belo dia, depois de alguns meses, eu fui para uma vigília pela primeira vez em um lugar onde ninguém me conhecia. E ali tinha um profeta, na verdade tinham vários profetas em cima do púlpito, só que um profeta, ele veio correndo na minha direção e ele me chamou para dançar com muita gentileza. E eu vi que muitas pessoas já estavam dançando com louvores animados, com louvores que realmente eram para dança. E eu fiquei um pouco com vergonha, mas eu aceitei dançar com ele. E de repente esse profeta, ele olhou bem para minha cara e ele me disse, você é minha bailarina. E nesse momento eu fiquei em choque, eu fiquei tipo, meu, como que ele sabe disso? E quando eu olhei para ele, eu vi que o rosto dele mudou, o olhar dele mudou. E ali, pela primeira vez, eu sabia que era o próprio Deus falando comigo, dançando comigo e me provando que ele existia. Não era o profeta naquele momento, o profeta só era um vaso. Ali naquele momento era o próprio Espírito Santo de Deus se manifestando, era o próprio Deus vivo me mostrando, ei, eu te vejo dançar para mim e você é minha bailarina, eu existo, eu sou real e eu estou aqui diante dos teus olhos para te provar que eu recebo a tua adoração, eu vejo você dançar para mim no teu quarto. Então, essa foi uma das experiências mais impactantes da minha vida e inesquecível. Então, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar uma experiência, sem dúvidas, será essa, quando eu tive o meu encontro verdadeiro com Deus mesmo, face a face. Foi quando o próprio Deus me provou que ele existia, me mostrando, eu te vejo dançar para mim no teu quarto. Eu sou real, eu existo. Nossa, que coisa incrível, né, gente? Ver como Deus trabalha na vida dos filhos dele. Amém? E, Dani, faz pouco tempo, né, que você começou a namorar. E como é que você conseguiu esperar em Deus e se manter pura diante do Senhor? Porque nós sabemos que não é fácil ser uma jovem solteira hoje em dia. E também você pode nos contar como você venceu as tentações nesse sentido? Bom, eu fiquei 7 anos da minha vida solteira, esperando em Deus, porém tem muitos vídeos que eu falo sobre isso. Na verdade, eu fiquei 6 anos em santidade, mas infelizmente eu passei por uma queda no 6º ano de espera, mas eu fiquei 6 anos da minha vida sem beijar na boca, esperando em Deus o meu futuro marido, e isso é bem confrontador, porque eu era uma ex-prostituta, então, uau, uma ex-prostituta, ficar 6 anos em santidade sem beijar na boca, isso é Deus, isso é poder de Deus, para provar que Deus ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, com quem ele quer, na hora que ele quer.
Amém? Então, eu sou prova viva de que é possível viver em santidade independente do teu passado, é possível obedecer a palavra de Deus independente do teu passado, independente do que você passou, é possível viver da maneira que a Bíblia pede, porque eu sou prova viva disso. Claro que depois de 6 anos eu caí, infelizmente, mas isso não tira a possibilidade de uma vida em santidade, como eu mesma experimentei por anos na minha vida. E apesar da queda, eu me levantei e continuei esperando em Deus. Eu fiquei 7 anos da minha vida solteira, esperando em Deus o meu futuro marido. Porém, durante esses 7 anos, Deus ele usou muitos profetas para falar para mim que ele tinha uma pessoa específica para mim. E Deus me deu muitos sinais de como seria o meu futuro marido. Deus me disse até mesmo como ele seria esteticamente. Deus me disse como ele seria até mesmo na personalidade. E como foi possível esperar 7 anos por essa pessoa? Na palavra do Senhor diz que uma igreja sem profecia, ela se corrompe. Então, durante os 7 anos da minha vida, Deus ele sempre levantava profetas para confirmar e me dizer a mesma coisa em relação ao meu futuro marido, até que tudo se cumpriu depois de 7 anos, para a glória de Deus. Então, o que me manteve de pé durante a espera foi o próprio Deus sempre me amparando, sempre confirmando de tempos em tempos o que ele tinha para minha vida. Então isso não me deixou desistir, porque Deus, ele sempre se manifestava, ele sempre confirmava a promessa. Então, na verdade, foram as confirmações da promessa que me manteve de pé durante os 7 anos de espera. Não é minha glória, foi literalmente poder de Deus e fidelidade de Deus sobre a minha vida durante a espera. Gente, às vezes não é fácil esperar em Deus. E como foi esse processo de obediência a Deus na sua vida sentimental? Tipo, quando você realmente se tornou obediente a Deus e submissa a Ele? E como isso aconteceu? Bom, Lu, eu só consegui suportar esse tempo de espera porque eu tive que ter consciência de que eu precisava de cura antes. Apesar de tudo que eu passei, quando eu tive meu encontro verdadeiro com Deus, eu entendi que eu era doente, que eu tinha muitas feridas, que eu precisava de muitas curas. Então, eu me submeti ao tempo porque eu sabia que Deus precisava me tratar antes de entregar para mim um relacionamento. Então, antes de eu ter alguém, Deus ele curou das minhas feridas do meu passado, me purificou, me preparou para eu ter um relacionamento com alguém, porque eu acredito que se Deus entregasse para mim o meu futuro marido, que ainda é namorado, mas será futuro marido, antes do tempo ou no início da minha conversão, eu acredito que a gente já tinha terminado, porque eu era muito ferida e pessoas feridas ferem. Então eu acredito que Deus teve que me curar primeiro, me tratar primeiro. E através desses 7 anos eu aprendi a depender de Deus, eu aprendi a ter amor próprio, eu aprendi a me amar em primeiro lugar para depois amar uma outra pessoa. Então eu acredito que foi necessário esse tempo de espera. E de que forma você viu isso se refletindo na sua vida em bênçãos? Bom, Lu, hoje eu sou curada de traumas, eu não tenho mais vícios, eu tenho amor próprio, eu tenho domínio próprio, e acima de tudo eu tenho a certeza de que Deus existe, e isso é o mais incrível de tudo, porque eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que Ele é o Deus do impossível, eu sei que eu posso correr para Ele em momentos difíceis, eu sei que eu posso ser feliz aqui na terra, independente de tudo que eu passei, dos abusos, da miséria, dos traumas, das traições. Durante 21 anos da minha vida sem ter a consciência de que Deus existia, mas depois dos meus 21 anos, hoje eu tenho 28, e depois dos meus 21 anos eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. A Dani do passado não existe mais, eu literalmente sou uma nova pessoa. Mas assim, eu creio que Deus ele sempre me amou e Ele nunca desistiu de mim. Independente de tudo que eu fiz, eu creio que Deus já tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe, eu creio. E eu creio que Deus ele sempre me protegeu, mesmo quando eu estava no mundo. Eu creio que Deus ele sempre cuidou de mim, mesmo quando eu não merecia. E hoje eu sei que eu posso orar e Ele vai me responder. Eu sei que em meio às dúvidas eu posso perguntar e eu vou ter respostas, e eu sei que Ele realiza sonhos e eu posso ser feliz. Independente de tudo que eu passei,
Hoje eu tenho a certeza que qualquer pessoa pode recomeçar do zero e ser feliz em Cristo Jesus. É possível ser feliz, independente de tudo que você passou, independente do que você passa, independente da maneira que a terra até mesmo se encontra. Muitas pessoas dizem que não existe mais esperança, não existe mais viva. Ei, o Espírito Santo de Deus ainda está na terra. Jesus ainda não voltou. Enquanto há vida, há esperança, e eu sou a prova viva disso. Amém? Uau, muito obrigada, Dani, tá? Por ter se aberto aqui no meu canal. Realmente você nos mostrou como Deus tem trabalhado na sua vida e eu já vi que Deus usa muito a sua vida aqui no YouTube e no Instagram para interceder e operar na vida de muitos jovens. Então eu queria te agradecer pessoalmente por você ser uma bênção para a igreja brasileira, para a noiva de Cristo e por ter se compartilhado e por ter se aberto tanto aqui na internet. Realmente, eu tenho certeza, Dani, de que você ajuda muita gente. E se você está aqui visitando o meu canal aqui, por causa da presença da querida Dani aqui, então eu peço que você também se inscreva aqui no canal. É muito importante para a sua edificação espiritual, porque eu faço vídeos todos os dias, gente. Todos os dias, 7 dias por semana, eu faço devocionais diários para que você possa crescer com Deus. Amém? Obrigada, Lu. Eu que me sinto honrada por você ter me convidado para participar dessa entrevista. E eu espero de coração que o meu testemunho edifique a fé de muitas pessoas. E é isso, gente. Se vocês gostaram do meu testemunho, da minha história de vida, se inscrevam no canal, vão conhecer meu canal, querida Dani, tá bom? Que eu creio que tem muitos vídeos que vocês vão gostar bastante. Se inscrevam no canal da Lu também. Curta esse vídeo, compartilha, porque tanto eu como a Lu gravamos vídeos todos os dias para a glória de Deus, alimentamos muitas ovelhinhas pela internet, estamos cuidando das ovelhas do nosso Senhor, do nosso Pai, do nosso Rei. E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijo, Lu. Amo você em Cristo. Que Deus abençoe, que Deus prospere o seu canal em nome de Jesus e continua firme na obra. E tamo junto pelo reino. Amém? Beijo. Tchau, gente. Prazer conhecer vocês.